Graça e paz, queridos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Gospel Tech 316. Hoje, dia 9 de outubro de 2024, nós estaremos aí eh, ensinando sobre o livro de Apocalipse. Nós estamos vendo aí as cartas que o Senhor Jesus Cristo mandou João escrever às 7 igrejas da Ásia Menor. Na aula passada, que foi a aula número 16, nós começamos a estudar a carta à igreja de Tiatira e hoje nós vamos terminar de estudar essa carta à igreja de Tiatira e finalizar assim também o capítulo 2 do livro de Apocalipse. Amém? Ah, essa semana aqui, eu estou gravando a aula numa quarta-feira, né? Geralmente eu preparo as aulas no final de semana e costumo gravar as aulas na segunda, no máximo na terça. E essa semana, infelizmente, eu não consegui, peço perdão a vocês, né? Estamos vivendo aí em situações no mundo tão bem alarmantes, as piores, assim, que eu posso destacar neste momento é a situação do conflito entre Israel e Irã e também o furacão, né? Furacão Milton, que formou no Golfo do México. E se continuar, né, com as estatísticas, com as medições que tem, ele ainda hoje à noite, final da noite, ele deve tocar a costa oeste da Flórida, né, o estado da Flórida nos Estados Unidos, e deve fazer um estrago muito grande se continuar do jeito que está. Então eu gostaria até, na nossa oração aqui de início da aula, estar orando, né, por esse conflito em Israel e orando também pelo estado da Flórida, por todas as pessoas que moram nesse estado. Eu sei que muitas pessoas conseguiram sair do estado, foram para outros lugares, mas muitas pessoas estão lá ainda, que não tiveram condições, né? Então, que a gente possa orar juntos. Né? Não sei qual vai ser o desfecho. Teremos aí a parte de hoje à noite e amanhã, né? Amanhã de manhã, pior momento. Então, não sei qual vai ser o desfecho, mas vamos pedir para o Senhor estar abençoando e protegendo quem está lá na Flórida. Ok, pessoal? Mas é isso. Vamos dar início, né, à nossa aula de hoje, aula número 17. Vamos estar orando em primeiro lugar. Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós bendizemos o teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é aquele Deus poderoso, Pai, único, exclusivo. O Senhor é o Deus que nos criou e sonhou conosco, Pai. E, enfim, tem nos tratado, tem nos sustentado, tem nos protegido, tem nos guardado, tem derramado sobre nós a tua graça, o teu perdão, tem derramado sobre nós o teu amor, a tua misericórdia, Pai. E nós só temos que te agradecer, Senhor, por todas as coisas que você tem feito por nossas vidas e pelos nossos familiares, ó Deus, pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, enfim, nossos colegas de trabalho, escola, Senhor, nossos vizinhos. Pai, o Senhor é aquele que está no controle de todas as coisas, Senhor. Então, nós entregamos nossas vidas diante do teu altar, para que o Senhor continue, Senhor, nos ensinando de acordo com a tua palavra. O Senhor ministre em nós através da unção do teu Santo Espírito, ó Pai, constantemente. O Senhor venha nos guiar, nos direcionar pelo seu Santo Espírito, ó Deus. E nesse momento especial, ó Pai, nesse dia 9 de outubro, nós intercedemos, Senhor, pela nação de Israel, esse conflito que eles estão com o Irã. Quantas vidas já foram ceifadas e quantas ainda serão. Pai, pedimos a Ti que o Senhor interceda nesse conflito, que seja feita a Tua vontade, Senhor, com os Teus planos sendo executados, ó Deus, mas que o Senhor proteja os Teus filhos, ó Deus. Também pedimos, ó Pai, sobre o estado da Flórida, sobre todas as pessoas que estão lá na Flórida nesse momento, que não vão conseguir sair do estado, Pai. Nós pedimos a Ti, Senhor, que se for da Tua vontade, eu possa, ó Pai, dar ordem a esse furacão, para que ele possa diminuir, ó Deus.
Se for possível, que ele nem venha tocar o estado da Flórida, Pai. Mas, Senhor, se ele tocar o estado da Flórida, que o Senhor possa proteger e guardar, Pai, os teus filhos, os teus amados, ó Deus. 1000 cairão à direita, 10.000 à esquerda, mas teus filhos não serão atingidos, ó Deus. Nós cremos nesta palavra. Então protege, guarda, Senhor, debaixo das tuas mãos poderosas, aquelas pessoas que ficarão na Flórida e passarão por esse furacão. Se assim for a tua vontade, Senhor. Que o Senhor possa realmente enviar os teus anjos e dar ordem a eles, a acampar ao redor pessoas que estiverem lá e os proteger, os guardar, Senhor, enfim, Pai amado. Sempre quando há desastres, Senhor, dessa natureza, Senhor, esses furacões fortíssimos, nós sabemos que muitas vidas são ceifadas, ó Deus. E nós sabemos que o mais importante é a nossa salvação em Cristo Jesus. O mais importante é o nosso nome, Senhor, escrito no livro da vida. O mais importante, ó Pai, é a vida eterna contigo, porque não há outro lugar para nós. Nós devemos almejar, que nós devemos, Senhor, desejar, sonhar, escolher, do que a vida eterna ao teu lado, ó Deus. Então, Pai, nós entregamos nossas petições, nossa intercessão, nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém, ó Deus. Queridos, quanto a esse conflito, né, entre Israel e Hezbollah, Israel e Hamas, Israel e os Houthis, Israel e Irã, saiu essa semana, no dia 7 de outubro, né, foi segunda-feira, um documentário foi produzido, é um documentário independente da Brasil Paralelo, pessoal da Brasil Paralelo, documentário ótimo, 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 você não pode deixar de ver. Ele chama, em inglês, chama From the River to the Sea, né? Traduzindo para o português, desde o rio até o mar, From the River to the Sea. Então, ali ele vai abordar todos os fatos, ou fatos mais importantes, sobre Israel, sobre Irã, sobre os grupos extremistas, sobre o que aconteceu dia 7 de outubro de 2023. Enfim, queridos, é um documentário importantíssimo, você não pode deixar de ver, ok? Bom, então, a nossa lição de hoje, né, é a aula número 17, uma igreja debaixo do olhar investigador de Cristo, parte número 2, né? Então, semana passada, a aula 16 foi a parte 1, e hoje a parte 2. Nós estamos aí ministrando essa aula de hoje na base dos versículos de Apocalipse 2, do versículo 21 até o 29. A aula passada nós vimos aí do 18 até o 20, ok? Vocês me perdoem aí a minha voz, tá? Porque tá muito quente aqui, muito calor, o tempo tá muito seco, né? Não chove há muito tempo e tem que ficar com o ventilador ligado aqui. E o ventilador direto em mim aqui, ele deixa minha garganta seca, né? Seca muito rápido minha garganta, tá? Mas vocês me perdoem aí se a minha voz falhar muito. Mas vamos lá, certo? Então, aula passada, nós começamos aí a estudar os versículos sobre a igreja, a carta à igreja de Tiatira. Vimos como sempre, nós mostramos, né, ensinamos um panorama de como era a cidade, né, não somente a igreja, mas a cidade de Tiatira. Vimos que era uma cidade que tinha um comércio muito forte, é uma cidade por onde passava os mensageiros do rei, imperador, e vimos que ali tinha sindicatos, né, muito fortes ali. Então, todo comerciante que queria, entre aspas, ali, vender bem, se dar bem, ele tinha que fazer parte, né, desses sindicatos, desses grupos, desses grêmios, assim. Só que nesses grêmios, a gente viu que não agiam de acordo com a vontade de Deus, né?
haviam festas nesses grêmios, reuniões com muitas orgias, com sacrifício de comida a ídolos, a deuses. Então, havia ali muitos cristãos que estavam engajando nesse grêmio, nessas festas, nessas orgias, para poder prosperar no comércio, né? E tinha uma pessoa, uma profetisa da igreja, chamada Jezabel, que estava induzindo, né, esses cristãos a estar participando de tudo isso, ok? Então, nós vamos começar vendo aqui que Jesus, né, confronta a igreja de Tiatira e dá uma oportunidade dela se arrepender. Então, nós vamos ver aqui que Jesus, ele reconheceu que Tiatira tinha muito amor, que Tiatira fazia boas obras, que Tiatira estava aumentando, inclusive, em obras. E depois ele também falou que ela estava caindo, né? Caindo no pecado. E agora, no terceiro ponto, nós vamos ver que Jesus dá a oportunidade dessas pessoas que estavam em pecado se arrepender. Ok? Então, capítulo 2, do versículo 21 ao 23, diz assim: Dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém, ela não quer se arrepender da sua imoralidade. E eis que farei com que fique acamada, fique doente, e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras, né? Então Jesus aqui estava dando uma advertência a toda a igreja de Tiatira, principalmente aquelas pessoas que estavam e já tinham se desviado do verdadeiro evangelho, da verdadeira palavra, e estavam seguindo os conselhos e ordens dessa profetisa Jezabel. Okay? Então, antes de Jesus trazer, né, de tratar a igreja com juízo, com castigo, ele primeiro confronta a igreja com a misericórdia, revelando, trazendo à tona o problema. Então, nosso Deus verdadeiro, é um Deus paciente e longânimo, ou seja, ele dá um tempo para a gente se arrepender. E Deus não tem nenhum prazer na morte de ninguém, nem na morte dos cristãos e nem na morte também daquele que não é cristão, dos ímpios. Deus não quer que ninguém se perca, ninguém se perca. E ele chama todos ao arrependimento. Então, todas as vezes que a palavra de Deus, a verdadeira palavra, o evangelho, a palavra da salvação, a boa nova chega às nossas vidas e ela nos confronta, é Deus nos chamando ao arrependimento. É Deus nos dando chance, nos dando tempo para nós aí examinarmos nossas vidas, ver o que estamos fazendo de errado contra a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, nos arrependermos, voltarmos atrás, seguirmos o caminho de Cristo. Então, cada dia é um tempo de graça em nossa vida. É uma oportunidade da gente voltar para Deus, porque por enquanto as portas da graça de Jesus estão abertas para nós. Braços de Deus estão estendidos para oferecer o perdão para as nossas vidas, tá? Segundo lugar, antes de Jesus tratar a igreja com juízo, castigar a igreja, ele a confronta com disciplina. Então a disciplina é o quê? A disciplina é um ato de amor. Por exemplo, se você tem filho, você vê o seu filho fazendo algo de errado. Você vai deixar fazer aquilo de errado e não vai falar nada com ele? Não vai castigá-lo? Não vai falar, filho, olha, não é assim que você faz, tem que ser desse jeito. Se você fizer de novo assim, continuar fazendo, eu vou ter que castigar. Então, isso é um ato do quê? Disciplina. E disciplina é um ato de amor, tá? Então,
Jesus traz sofrimento. Ele transformou o leito do adultério no leito de sofrimento. O leito da prostituição torna-se o leito da doença terminal. E ele transformou o prazer do pecado em chicote de disciplina. Ele está usando todos os recursos para levar o faltoso ao arrependimento. Então, Deus dá um tempo para a pessoa se arrepender. Mostra o pecado e dá um tempo. Se a pessoa não se arrepende, ele pode trazer o quê? Disciplina na vida dessa pessoa para ela o quê? Ela acordar. Ela acordar e ver que realmente ela está errada. E ela aceitar essa disciplina e se arrepender, ok? Agora, se a pessoa não, cabeça dura, coração duro, não se arrepende, não quer saber de voltar ao Senhor, então, né, todo o prazer que ela tinha nessa vida carnal pode se tornar um sofrimento. Tudo que ela fazia de errado pode até se tornar uma doença terminal, ok? Bom, então, segundo lugar, Deus confronta o pecador, a igreja, com disciplina. Terceiro lugar, a falta de arrependimento, ou seja, se a pessoa não se arrepender, implica no quê? Uma aplicação do juízo na vida da pessoa, tá? Então, Deus fala com a pessoa, avisa, Deus dá tempo para se arrepender, Deus disciplina ela com castigos, e mesmo assim, se ela não se arrepender, não voltar atrás, não reconhecer, aí não tem jeito, ele aplica o juízo. Então, Jezabel, essa profetisa aí da igreja de Tiatira, né, profetiza entre aspas, ela não quis se arrepender. Ela desprezou o tempo que Deus deu para ela se arrepender, o tempo de oportunidade. E ela fez o quê? Ela fechou, então, aquela porta de graça, né, de perdão que estava aberta para ela, ela fechou com as próprias mãos dela, não aceitando o arrependimento e os juízos, não aceitando o arrependimento e as disciplinas. Então, ela pisou com seus próprios pés o sangue purificador de Cristo Jesus. Ela zombou da paciência do Cordeiro de Cristo. E agora, então, ela e os seguidores de Jezabel seriam o quê? Castigados com doença, com tribulação e até com a morte. O salário do pecado é a morte. O pecado, o prazer, ele é até doce ao paladar nosso. Naquele momento que nós estamos praticando, né? Aquele prazer, aquele pecado pode ser doce. Mas no estômago ele fica amargo. Ou seja, depois de um tempo, ele amarga no estômago. É uma coisa mais prazerosa. O pecado nada mais é que uma mentira, é uma fraude. Ele oferece, né, o nosso inimigo nas nossas vidas, ele oferece prazer para nós, momentâneo, para depois trazer um desgosto muito grande. Satanás, ele é um enganador, ele é um estelionatário. Ele promete vida e depois ele nos paga com a morte. O julgamento contra o pecado será final e completo no dia do juízo, né? Então todos ou quase todos iremos passar por essa primeira morte, que é a nossa morte física, ok? Mas no final teremos o dia do juízo e todos passarão pelo dia do juízo. E todos os nossos pecados serão julgados nesse dia. Então, Jesus, como diz nos versículos que nós lemos lá, em Apocalipse 2,19, ele não apenas tem olhos como fogo, né? Que penetra tudo, que sonda tudo. Ele não apenas conhece a nossa mente, o nosso coração, mas além desses olhos de fogo que nos conhece, nosso íntimo, o versículo também diz que ele tem o quê? Pés semelhantes ao bronze polido. Já viu um bronze polido, uma peça de bronze polida pesada? Então os pés de Jesus, eles estão prontos a esmagar o quê? Os seus inimigos. Então no dia do juízo de Cristo, Cristo colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E quem são os inimigos de Cristo? Será que são somente Satanás e seus demônios? Não. Todos aqueles também que foram contra a palavra de Deus, todos aqueles que não amaram a Cristo, também serão seus inimigos. Então, naquele dia do juízo, o cordeiro será mais um cordeirinho, manso, pacificador,
aquele que traz a graça, aquele que traz a misericórdia, o perdão, o amor. Não. Ele será um cordeiro irado para julgar, para derramar juízo e para pisar os seus inimigos com seus pés de bronze. Então, nessa parte aqui, Jesus confronta a igreja e dá oportunidade para ela se arrepender, ok? E também depois, nos versículos 24 e 25, ele encoraja a igreja a ser fiel até o fim, a despeito da apostasia de outros. Ou seja, está falando para os remanescentes da igreja, as pessoas que não pecaram, as pessoas que, nesse caso, da igreja de Tiatira, não seguiram as palavras e os conselhos de Jezabel. Ele vai agora falar com essas pessoas, dizendo: olha, vocês permaneçam fiéis até o fim. Não importa se seu parente, seu vizinho, seu amigo, seu irmão em Cristo está seguindo os conselhos de Jezabel, estão se prostituindo. Você não faça isso. Então, os versículos 24 e 25 dizem o seguinte: digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Não porei outra carga sobre vocês. Tão somente conservem o que vocês têm, até que eu venha. Então, é possível manter-se firme na doutrina, na palavra de Deus, mesmo quando outras pessoas próximas a nós se desviam. Então, alguns membros lá da igreja de Tiatira não apenas tinham tolerado o ensino e as práticas imorais de Jezabel, mas também eles estavam seguindo esses ensinos e caminhando para sua própria destruição. Então, tinha pessoas, isso nós vimos na aula passada, tinha pessoas na igreja de Tiatira que já tinham se desviado, tá? Estavam na perdição. Tinha outro grupo de pessoas que eles permaneciam fiéis, porém eles aceitavam o que essas outras pessoas estavam fazendo, tá? E tinha aqueles que eram fiéis e não aceitavam o que essas pessoas estavam fazendo, que era o grupo de pessoas corretas. E é esse grupo agora que Jesus está falando, né? Era um remanescente que conseguiu permanecer fiel na igreja de Tiatira, esse grupo. Cristo diz que esses, de fato, essas pessoas são livres. Esses que não caem e nem aceitam tudo de errado que as pessoas indicam às outras fazerem. O jugo de Cristo, ele é suave e ele é leve. Os mandamentos de Deus não são penosos, não são fardos pesados. Ser crente, ser cristão, é ser verdadeiramente livre. Por quê? Porque nós estamos libertos daquele prazer do pecado. O prazer do pecado não tem mais tanta força sobre as nossas vidas. A gente consegue resistir. Não é algo mais para gente que a gente não posso ficar sem isso. Não, a gente consegue resistir porque a nossa vida espiritual está fortalecida, a nossa comunhão com Deus está fortalecida. Então, para nós, verdadeiros cristãos, nós somos livres. Por não poder fazer alguma coisa aqui, não poder fazer outra coisa ali que é pecado, não é por causa disso que nós estamos presos, amarrados. Nós somos verdadeiramente livres, porque isso já não tem mais importância na nossa vida. Em segundo lugar, é possível manter-se puro na conduta, mesmo quando outros se corrompem. Alguns cristãos, alguns crentes de Tiatira tinham se curvado aos ensinos pervertidos de quem? De Jezabel, a profetisa. E eles iam aos templos pagãos para comer carne sacrificada aos ídolos. E eles também participavam do quê? Das festas cheias de licenciosidade. Ou seja, festas que tinha prostituição, tinha de tudo ali.
Então, eles buscavam conhecer as coisas profundas de Satanás, como Jezabel havia indicado. E aí, o que acontecia com eles? Eles se corrompiam moralmente. Porém, havia nessa mesma igreja de Tiatira alguns irmãos, alguns cristãos que buscavam o quê? A santificação. A santidade de vida e de caráter, ela é uma marca da igreja verdadeira. Então, se uma igreja é uma igreja bíblica, se uma igreja é uma igreja verdadeira, ela tem que ter essa marca, né, de santidade e de caráter. A santidade não é apenas a vontade de Deus, mas é também o seu propósito. E Deus nos escolheu para sermos santos, né? Como está em Efésios capítulo 1, versículo 4. Deus nos escolheu, Deus nos chamou para sermos santos, ou seja, para buscarmos a santidade em nossa vida dia após dia. Somente os puros de coração verão a Deus, né? Está lá em Mateus 5:8. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Então, eles se apartavam do mal e viviam em novidade de vida. Quem se apartava do mal e vivia em novidade de vida? Todos aqueles que resolveram realmente deixar o pecado, se arrependeram verdadeiramente e a cada dia buscavam se santificar. Cada dia buscavam compreender, aprender a palavra de Deus e viver sobre ela, obedecendo. Se o propósito de Deus é nossa santidade, o propósito de Satanás é frustrar esse propósito de Deus. Então Deus nos quer que a gente seja o quê? Santos. Satanás, ele quer o contrário. Ele quer que a gente seja pervertido. E Satanás sempre está buscando nos induzir a pecar. Sempre está dando chance, abrindo porta, dando brechas para fazermos a nós pecar. Ele vai usar o quê? O anticristo, tá? Para esmagar a igreja pela força. Esse tempo não chegou, mas é um tempo que com certeza vai chegar. O anticristo vai enganar muitas pessoas. A própria palavra de Deus diz que ele vai enganar até muitos dos escolhidos. E depois ele vai esmagar a igreja. Ele vai usar o quê? O falso profeta para perverter o testemunho da igreja pelo mal. Mas, se não lograr êxito, ele vai seduzir a igreja através da Grande Babilônia. E o que é a Grande Babilônia? É o sistema sedutor do mundo. Se o diabo não pode destruir a igreja por meio da perseguição ou por meio da heresia, ele vai tentar corromper a igreja com o pecado. E era justamente o que estava acontecendo na igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira, diferente das outras igrejas que nós já estudamos, ela não estava sendo pressionada ou estava sendo perseguida por pessoas de fora, pessoas não crentes, pelos ímpios. Não, na igreja de Tiatira é o contrário. Ela estava se corrompendo, ela estava se destruindo internamente. Estava vindo de dentro para fora a destruição da igreja de Tiatira. Bom, terceiro lugar, é preciso entender que já temos tudo o que nós precisamos em Cristo para uma vida plena, tá? Então, um dos grandes enganos que Satanás tenta colocar, tenta induzir nós cristãos, é pensarmos que a gente precisa buscar o quê? Novidades, né? Todo dia buscar alguma novidade para ter uma experiência mais profunda com Deus. Mas a verdade de Deus, ela é suficiente. A palavra de Deus, ela é suficiente. Não precisamos de mais nada além da palavra de Deus. Tudo está feito. Foi o brado de Jesus naquela cruz do Calvário. Está consumado. O banquete da salvação já foi preparado para nós, está pronto. Então, o que precisamos não é buscar algo novo, buscar algo fora do padrão, fora das escrituras, fora da Bíblia. O que nós precisamos, na verdade, é entender essa palavra e tomar posse da vida eterna, desejar a vida eterna. É conhecer Deus que nos deu, nos apropriarmos das insondáveis riquezas de Cristo. Então, Deus já nos deu a vida eterna. Deus já preparou o banquete. Deus tem riquezas para nós junto a Ele.
Não precisamos buscar novidades além dessas. A provisão de Deus para nós, Ele nos dá e nos tem dado, é suficiente para nós vivermos uma vida plena até a volta de Jesus. O que nós precisamos fazer então? Permanecer firmes e fiéis, conservando essa herança que nós temos, que Deus já nos deu até o fim. E a última parte da nossa lição de hoje, uma igreja recompensada pela sua vitória ao permanecer fiel ao seu Senhor até o fim. Né? Então, aqui agora, nós vamos ler nos versículos 26 a 29 a recompensa daqueles que conseguem permanecer fiéis. Então, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi autoridade do meu Pai. E eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, Jesus está dizendo o que aqui? O vencedor é o que guarda até o fim as obras dele. Perseverança é a marca dos santos. Aqueles que se desviam e perecem no pecado são como Judas, são filhos da perdição e nunca, na verdade, nunca nasceram de novo verdadeiramente. O vencedor vai julgar os ímpios e reinar com Cristo na vida eterna. A falsa profetisa estava pregando que os cristãos, que os crentes, que não entrassem naqueles grêmios, naqueles sindicatos comerciais e não participassem daquelas cerimônias, daquelas festas pagãs, que aquelas pessoas iam perder o prestígio. E se elas saíssem desses sindicatos, desses grêmios, se elas não fossem essas festas pagãs, elas estariam o quê? Cometendo um suicídio econômico. E aí, com certeza, elas estariam chegando à falência muito em breve. Mas Jesus Cristo ensina que não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Então, aqueles que não vendem a sua consciência e não trocam Deus pelo dinheiro, esses sim vão ser honrados. Esses sim vão se assentar no trono e vão julgar os ímpios. Os santos julgarão o mundo. Aqueles que têm dominado suas próprias paixões sobre a terra, eles que conseguem, as pessoas conseguem controlar, né, e se livrar dos pecados, nós teremos o quê? Uma ascendência sobre outros no céu. No dia do juízo, os perversos serão quebrados como um vaso de barro. E em vez de desprezo, teremos uma posição de honra. Nós iremos o quê? Reinar com Cristo. Então, por aqui, a gente identifica que no dia do juízo final, haverão dois tipos de pessoas. Aqueles que viverão eternamente com Cristo e os outros que, infelizmente, não viverão com Cristo. Serão quebrados como um vaso de barro. Serão lançados no lago de fogo e enxofre, juntamente com Satanás e seus demônios. Ok? Então nós temos que entender isso. Que Deus, Jesus, ele já preparou tudo para nós, e tudo que nós precisamos, ele já nos deu, né, nessa vida, até a volta dele, e que nós precisamos buscar a cada dia a santidade, e não deixar que o pecado prevaleça sobre nós. E se assim for em nossas vidas, nós teremos uma posição de prestígio, uma posição de honra. E que não adianta eu fazer trapaças, não adianta eu mentir, não adianta eu fazer coisas erradas nesse mundo só para mim ganhar dinheiro, só para mim ser abastado financeiramente. E Jesus diz, né, que não adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma, né? Perder a minha salvação. Então, aqueles que perdem a vida por amor a Cristo encontram a verdadeira vida. Mas aqueles que querem ganhar a vida a perdem. Então, o vencedor vai conhecer
não as coisas profundas de Satanás, como Jezabel ensinava a eles, mas vai conhecer as coisas profundas de Cristo. Os salvos receberão a estrela da manhã. Não apenas eles receberão corpos gloriosos que vão brilhar como as estrelas no firmamento, mas também vão conhecer a Cristo, que é a estrela da manhã, a sua plenitude. Ok? Os salvos terão parte não apenas na autoridade de Cristo de governar o mundo, mas também na sua glória. Recusando-se a penetrar nas profundezas de Satanás, eles sondarão as profundezas de Cristo. Voltando suas costas às trevas do pecado, eles verão a luz da glória de Deus na face de Cristo. Os que renunciaram ao pecado e às vantagens do mundo viverão na glória com Cristo em completo e eterno contentamento. Amém, queridos? Então, nessa parte aqui, nós vimos o quê? O contraste entre aquelas pessoas que decidiram amar e obedecer a Cristo e daquelas pessoas que não fizeram isso ou não estão fazendo isso, ok? Finalizando, né? Nunca podemos esquecer, Cristo é a nossa herança, Cristo é a nossa riqueza, Cristo é a nossa recompensa. E não tem nada nesse mundo, nenhum tesouro nesse mundo que seja mais valioso que isso. Um dia nós veremos Cristo face a face, conheceremos por completo. Um dia nós vamos servi-los eternamente. E ele vai ser o nosso prazer e nosso deleite de cada dia e para sempre. Cristo, Jesus Cristo, é melhor que os banquetes do mundo. Só ele satisfaz a nossa alma. Nós, queridos, como criaturas de Deus, temos algo dentro de nós, um vazio que somente Cristo pode preencher. Somente o Espírito Santo de Deus pode preencher em nossas vidas. Enquanto nós não entregamos nossa vida para Cristo, enquanto nós não decidimos servir a Cristo, acreditar no Evangelho, na palavra de Deus, buscar santidade dia após dia, esse vazio não é. Então nós temos que entender que só Jesus satisfaz e preenche a nossa alma e que só Ele tem o melhor banquete e a vida eterna gloriosa para todos nós. Amém? Então essa foi a nossa aula número 17. Finalizamos aqui a carta à igreja de Tiatira e finalizamos também o capítulo 2, né, do livro de Apocalipse, tá? Espero que vocês tenham tido um bom proveito da aula, do ensinamento. Como eu sempre falo, se vocês gostaram, deixa o joinha no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que a palavra de Deus chegue a maior número de. Ok? Vamos orar para encerrar? Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos mais uma vez, Senhor, por esse tempo na tua presença, esse tempo de aprendizagem, Senhor, da tua palavra. Esse tempo onde nós vimos, Senhor, que na igreja de Tiatira muitas pessoas estavam se desviando da tua palavra. Muitas pessoas estavam indo em direção, Senhor, ao pecado, às festas pagãs, às orgias, às coisas profundas de Satanás que ele quer nos levar. Mas vimos também que haviam outras pessoas que não estavam fazendo isso, mas que estavam de acordo com isso. Não iam contra, não se contrapunham a essas pessoas, não confrontavam essas pessoas. E essas também estavam em pecado. E vimos que havia um remanescente. Algumas pessoas que não aceitavam, não estavam pecando, mas também não aceitavam o pecado dos outros. Eles iam contra, confrontavam. E nós vimos que essas pessoas são as pessoas que estão corretas. Essas pessoas é aquelas que têm a promessa de Deus. Essas pessoas são aquelas que receberão a vida eterna com Cristo, um corpo glorioso. Tudo que nós temos, ó Pai, já está pronto para nós. Então, Senhor, que nós possamos desfrutar, Senhor, de tudo que o Senhor preparou em nossa vida. Senhor, nos ajude a resistir a cada dia aos pecados, às vontades deste mundo, Senhor, para que nós possamos um dia estar junto contigo, face a face e para toda a eternidade. Continua nos protegendo, nos guardando, Senhor, livrando de todo o mal, todos os acidentes.
todo espírito de morte, toda seta, dada inflamada de Satanás contra nossas vidas, todo perigo escondido, Senhor. Enfim, tudo de ruim que possa acontecer conosco. Senhor, nos livra, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nos fortaleça a cada dia. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Obrigado. E até a semana que vem, se assim o Senhor Deus nos permitir. Grande abraço a todos.